vamos falar um pouquinho sobre a velocidade de sinalização. Eu falei com vocês que, de maneira geral, a gente transmite, né, quando a gente vai fazer uma transmissão binária, a gente vai transmitir uns e zeros, então a gente tem que variar um sinal, por exemplo, a amplitude do sinal, e dizer, se o sinal tiver uma amplitude mais alta, ele representa 1, se tiver uma amplitude mais baixa, ele representa 0. Mas eu também posso ter um sinal, transmitir um sinal com mais do que só 2 amplitudes. Eu posso ter um sinal, por exemplo, com 4 amplitudes. A amplitude mais baixa de todas, uma amplitude média um pouquinho mais alta e uma amplitude mais alta. Se eu tiver 4 amplitudes diferentes, eu tenho 4 possíveis sinais que eu estou transmitindo. Estão representados aqui por essa amplitude mais alta, uma um pouco mais baixa, uma um pouquinho mais baixa e uma bem mais baixa. Esses 4 diferentes sinais me dão 4 possibilidades de transmissão, permite que eu associe cada um desses sinais não a um bit, ou bit 0 ou bit 1, mas a 2 bits. Porque com 2 bits eu tenho 4 possíveis transmissões, né? Ou eu vou transmitir o valor 00, ou 01, ou 10, ou 11. São as 4 combinações que eu tenho com 2 bits. Então, se eu quero transmitir 2 bits de cada vez, eu posso transmitir um sinal com 4 amplitudes diferentes. E dizer o seguinte, se o cara do outro lado receber um sinal com amplitude mais baixa, é porque foi transmitido 00. Se ele receber com amplitude um pouquinho mais alta, é porque foi transmitido 01. Com amplitude mais alta ainda um pouco, foi transmitido o sinal 11. Mais alto de todos aqui, foi transmitido o sinal 11. 10 e 11. Fiz isso aqui com a amplitude, mas podia fazer isso também com a fase, com a frequência. São 3 valores de frequência, 4 valores de frequência, 4 valores de fase. E aí eu transmito 2 bits de cada vez. Né? Se eu posso transmitir 4 bits de cada vez, 3 bits de cada vez, 4, 5, 6. Se eu quiser transmitir 3 bits de cada vez, eu precisaria de 8 níveis diferentes. Se eu fosse transmitir 4 bits de cada vez, eu precisaria de 16 bits diferentes. Se eu for transmitir 5 bits de cada vez, eu precisaria de 2 elevado a 5 níveis diferentes, ou seja, 32 níveis diferentes. Isso se usa, tá? É usual isso. Quando a gente for falar sobre modulação, a gente vai ver que isso é usual. É usual eu transmitir mais de um bit de cada vez, então transmitir mais do que só um nível mais alto para representar um, nível mais baixo para representar 0. É como eu ter vários níveis intermediários para eu transmitir vários bits de uma vez só. Com isso eu consigo acelerar a minha transmissão, né? Bom, a gente vai voltar a falar mais nisso aí quando a gente vai falando de modulação. A gente estava falando ali, só um comentário, a gente estava falando ali sobre as faixas de frequência de transmissão, para a gente não ter que ficar falando assim, eu transmito meu equipamento transmite aí numa faixa de frequência de tantos megahertz a tantos megahertz, de tantos gigahertz a tantos gigahertz. Para a gente não ter que falar sempre a faixa de frequência na qual o nosso sistema trabalha, o que se fez no mundo, na verdade, foi que se definiu para cada faixa de frequência aí um nomezinho, uma sigla que representa ele. Então, por exemplo, sinais da ordem de 10 a 2 Hz, ou seja, da ordem de 100 Hz. Da ordem de 100 Hz quer dizer aí de centenas de Hz, é um sinal conhecido como ELF. ELF quer dizer Extreme Low Frequency. E aí da ordem de 10 a terceira, ou seja, da ordem de 1000 Hz, é um sinal conhecido como VF, de Very Frequency. Não me pergunte por quê. 10 a quarta, que são 10.000 Hz, é um sinal conhecido como VLF, Very Low Frequency, frequência muito baixa. 10 a quinta, que são 100.000 Hz mais ou menos, LF, Low Frequency. 10 a sexta, que é 1 MHz mais ou menos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 MHz, MF, Medium Frequency. 10 a sétima, da ordem de 10 MHz aí, High Frequency. 10 a oitava, que é da ordem de 100 MHz, VHF, que é Very High Frequency. Talvez essa aqui vocês já começam a ter ouvido falar, imagino, né? VHF, UHF. VHF era essa faixa de frequência aqui, mais ou menos, da ordem de 10 MHz, desculpa, 100 MHz, que é o que se usava
para transmissão de TV analógica. A TV digital já vai para essa faixa mais alta aqui, de 10 a 9, que é 1 GHz mais ou menos, da ordem de 1, 2, 3 GHz, que é o UHF, Ultra High Frequency. Depois tem de 10 a 10 tem o Super High Frequency, que está da ordem aqui de 10 GHz, 20, 30 GHz, da ordem de grandeza de 10 GHz. E da ordem de grandeza de 100 GHz é o EHF, que é Extreme High Frequency. Depois é luz já, praticamente. Então não tem nem mais nome de faixa de frequência, não. Aqui está mostrando mais ou menos ó, telefone, música, em que faixa de frequência que está. Rádio, telefonia celular, qual é. A transmissão em cabos, né? Cabo par trançado, cabo coaxial. Rádio AM, rádio FM, TV. Essa frequência aqui é micro-ondas, transmissão via satélite. Aqui, mais alto ainda que a luz, é onde tem a transmissão no infravermelho, né? Infravermelho é uma luz infravermelha. A laser, aqui é a luz visível. Olha o tamanhozinho da luz visível perto do todo, de toda a faixa de frequência. Isso aqui é o que a gente consegue ver aqui. O arco-íris está aqui. A fibra ótica pega o que a gente consegue ver e um pouquinho do infravermelho e do laser aqui também. Bom, vamos falar um pouquinho, então. A gente está falando aí de sinais, né? Falar um pouquinho sobre... falou já um bocado de coisa, né? A gente falou sobre domínio do tempo e domínio da frequência. A gente falou sobre a largura de banda no sinal. Isso aqui, por enquanto, não tão importante, sobre os meios de transmissão. E vou falar só mais uma coisa hoje. Vou falar sobre o que pode acontecer com o sinal quando eu transmito um sinal de um lado para o outro. Estamos falando sobre sinais. Então, se eu pego um sinal e transmito um sinal de uma origem para um destino, o que pode acontecer com esse sinal? Normalmente, você vai transmitir um sinal, ele não vai chegar no destino igualzinho ele era na origem. Né? No mínimo, vai acontecer um processo chamado atenuação. O processo de atenuação é o processo no qual o sinal perde a amplitude, mas ele não deforma. Ele perde potência. Você está transmitindo ele pelo ar, pelo cabo, o que quer que seja, o sinal vai perdendo potência, porque a potência dele vai se dissipando, vai se perdendo, vai se transformando em calor, vai se transformando em o que quer que seja. Então, você tem um sinal, esse aqui é o sinal original. Você transmite ele, você tem o mesmo sinal, se vocês olharem a frequência, é a mesma do sinal e tal, só que com uma amplitude menor. E aí, isso é fácil de resolver, porque quando você passa por um amplificador, você sempre recebe um sinal, você amplifica ele depois que você recebe. Você pode chegar com um sinal amplificado que é igual ao original. Exatamente igual, se o que tiver acontecido aqui for só atenuação. Atenuação, toda transmissão tem atenuação. Dependendo do meio, vai ter mais ou menos atenuação. Né? Se eu estiver usando a transmissão pelo ar, a atenuação é gigante. Se eu estiver usando um fio de cobre, ou seja, um par trançado, um cabo coaxial, a atenuação é menor. Se eu estiver usando fibra ótica, menor ainda. Mas eu vou ter atenuação sempre. Seja maior ou seja menor, sempre vou ter atenuação. Mas, além da atenuação, eu posso ter um negócio chamado distorção. Aí é mais complicado um pouco. O processo de distorção do sinal é o seguinte. Tem a ver com o que a gente estava falando aqui sobre as harmônicas de um sinal, né? Sobre a representação do sinal pela série de Fourier, ou seja, por uma soma de senos. Por quê? Porque quando eu transmito um sinal, imagina que é o meu sinal quadrado que eu transmiti, na verdade ele não é, ele é próximo de um quadrado, ele tem as 3 primeiras harmônicas, né, do sinal, igual aquele vermelhinho que eu tinha feito na equação. Então eu transmiti esse cara aqui. Esse cara aqui tem essas 3 componentes de frequência. A primeira harmônica, a segunda harmônica e a terceira harmônica. E esses componentes estão em fase, todos eles têm fase zero aqui, né? O que varia de um para o outro é a amplitude e a frequência. Aí imagina que eu transmito. E quando eu transmito, por qualquer que seja o meio de transmissão, seja pelo ar, seja pelo cabo, seja pela fibra ótica, qualquer meio de transmissão, ele tem uma característica interessante, que os meios, quando a gente fala, esse meio transmite bem, não transmite bem, a forma como o sinal é transmitido pelo meio depende muito da frequência do sinal. Então, sinais com frequências diferentes são transmitidos de forma diferente no mesmo meio. O processo de transmissão ele é muito dependente da
frequência do sinal. Isso quer dizer, então, que se eu tiver 3 harmônicas que compõem esse sinal, essa harmônica vai sofrer algumas alterações durante a transmissão. Essa harmônica vai sofrer algumas alterações também, mas as alterações podem ser diferentes do que essa sofreu. E essa harmônica vai sofrer alterações também que podem ser diferentes do que essa sofreu e diferentes do que essa sofreu. Por exemplo, durante uma transmissão, essa harmônica pode sofrer uma defasagem em relação a essa, e essa também pode sofrer uma defasagem. Essa pode sofrer uma atenuação maior do que essa pode sofrer, e essa aqui mais ainda. Então, eu posso ter atenuações diferentes, atraso ou adiantamento do sinal. O sinal chega mais rápido, chega um pouquinho mais devagar, porque ele reflete mais, reflete menos. E aí, no final, eu tenho harmônicas que já não estão em fase como estavam aqui. E aí, na hora que eu somo esses 3 aqui, já não dá igual do que quando eu somo esses 3 aqui. Então, na origem, eu tive várias atenuações, mas eu amplifiquei o sinal, mas os sinais ficaram meio fora de fase. E aí, meu sinal, que originalmente era assim, no destino ele fica desse jeito, ou seja, ele está deformado. Isso que é a deformação. A deformação é a alteração da forma original do sinal, e que acontece porque cada uma das harmônicas do sinal sofre uma alteração diferente durante o processo de transmissão, porque os meios de transmissão não respondem da mesma forma para sinais de frequências diferentes. Certo? Os sinais de frequências diferentes, eles vão com certeza ser transmitidos de forma um pouquinho diferente uma da outra no mesmo meio. A questão é que dependendo do meio, essa variação pode ser tão pequena que é imperceptível, então você não tem a distorção do sinal. Mas dependendo do que for, pode ter uma distorção razoável. Então aqui é um exemplo de uma distorção razoável. Se olhar esse sinal aqui, está bem distorcido em relação ao que era originalmente. Por quê? Porque essa daqui ficou defasada em relação a esse ficou mais defasada ainda em relação a esse aqui. Fora a atenuação que pode acontecer de forma diferente em cada uma das harmônicas, e eu nem levei isso em consideração nesse exemplo. Então a distorção, são 3 características importantes: a atenuação, a distorção do sinal, e a presença do ruído. A presença do ruído, para a gente finalizar a aula de hoje, a presença do ruído é uma coisa importante também a gente levar em consideração. Se eu tenho um sinal que eu vou transmitir, quando eu transmitir esse sinal, ele, além de sofrer um processo de atenuação, né, que é por causa da perda da potência dele, além dele poder sofrer distorção, ele também pode sofrer influência de ruído. Também é a mesma coisa. Todo meio de transmissão, quando eu transmito o sinal, todo, sem exceção, todo meio de transmissão implica na inserção de ruído no sinal. Eu tenho ruído de transmissão. Eu tenho alguma coisa, meio, que atrapalha a transmissão e que a gente chama isso de ruído, que interfere no formato do sinal. Então, o ruído pode ser causado por indução eletromagnética. Eu tenho um sinal passando num cabo, eu tenho um outro cabo próximo que tem alguma corrente elétrica, outro sinal passando, e ele induz uma corrente nesse primeiro cabo, né? E que é o que a gente, essa corrente induzida é o que a gente chama de ruído, e que vai se somar ao sinal. O próprio calor pode gerar ruído, porque as moléculas começam a vibrar mais no cabo. Enquanto esse ruído ele tem uma amplitude muito menor do que o sinal, isso não é um problema muito grande, porque se eu pegar meu sinal e somar com ruído, eu vou ter esse sinal aqui, ó, que apesar de estar um pouco diferente do sinal original, ele respeita aquela regrinha que eu falei com vocês lá, de que, por exemplo, eu não preciso de 5 volts para poder representar o bit 1. Qualquer coisa acima de 3 volts representa. Então, aqui, ó, qualquer coisa acima de 3 volts representa. Qualquer coisa acima de 3 volts representa. Então, aqui, ele ter essa ondulação, ou ele ser retinho, não muda nada para mim. Assim como aqui embaixo. Então, esse é um sinal em que o ruído não prejudicou a transmissão. Tá certo? É um sinal em que a relação sinal-ruído é alta. Desculpa, é uma transmissão em que a relação sinal-ruído é alta. Porque o sinal, ele é muito maior do que o ruído. A relação sinal-ruído, ou seja, a potência do sinal dividido pela potência do ruído, é muito grande. Porque a potência do sinal é muito maior do que a potência do ruído. Então, a relação sinal-ruído aqui é muito alta. Relação sinal-ruído é Signal Noise Ratio, SNR. Quantas vezes
o sinal é maior do que o ruído. Quanto maior a relação sinal-ruído, melhor, porque menor é a interferência do ruído no sinal. Quanto menor a relação sinal-ruído, pior, porque quanto menor a relação sinal-ruído, quer dizer que o sinal está mais próximo, a amplitude do sinal está mais próximo da amplitude do ruído. A potência do sinal está mais próxima do que a potência do ruído. Então, como eu somo um com o outro, eu tenho um sinal mais ruído que é bem diferente do meu sinal original, porque o ruído teve um impacto muito grande nesse sinal, porque ele é muito próximo, a amplitude dele é muito próxima da amplitude do sinal original. Então, nesse caso, quando eu tenho uma relação sinal-ruído baixa, eu tenho muito problema de transmissão. Então, o ideal é eu ter uma relação sinal-ruído, um SNR alto. Quanto mais alto o meu SNR, quanto mais alto a minha relação sinal-ruído, melhor minha transmissão. Beleza? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a capacidade de canal, né? Sobre o quanto que a gente pode transmitir de informação em um determinado canal, dadas as características desse canal, né? Ou seja, a gente vai poder transmitir mais ou menos quantidade de bits por segundo num determinado canal, de acordo com algumas características dele. Então, o que a gente vai dar uma olhada hoje é como que a gente pode calcular qual a quantidade máxima de bits por segundo que eu consigo transmitir num determinado canal de transmissão, né, num meio de transmissão, de acordo com algumas características físicas dele, algumas características do canal e também de acordo com algumas características do ambiente no qual o canal se encontra, porque a gente vai ver que não é só para a gente transmitir dados num canal, né? Um limitante não é só o canal em si, mas o ambiente no qual o canal está inserido. Então, se você estiver num ambiente mais ruidoso, você vai conseguir transmitir menos bits por segundo. Se você estiver num ambiente menos ruidoso, você vai conseguir transmitir mais bits por segundo. Vou pegar um exemplo assim. Se eu pegar um cabo de rede normal desses tradicionais que a gente tem, que é par trançado, depois a gente vai falar sobre os diferentes tipos de canais, né, de meios de transmissão. Se eu pegar o par trançado normal que a gente tem em casa, assim, que tem no laboratório da FAESA lá para ligar os computadores nas empresas e tal, no laboratório da FAESA, na sua casa, na empresa onde você trabalha, você tem uma certa quantidade de bits por segundo que você consegue transmitir naquele canal. Mas se eu pegar esse mesmo cabo e utilizar ele num ambiente onde tem muito ruído, vou dar um exemplo logo exagerado, numa subestação de energia da EDP, né, onde você tem muito ruído porque você tem os campos elétricos dos vários transformadores. Ali a quantidade de bits por segundo que você consegue transmitir no canal reduz muito, porque ele tem uma incidência de ruído muito grande pelo ambiente no qual ele está inserido, né? Então a gente vai falar isso. A gente vai ver que a quantidade de bits que eu consigo transmitir é função dos ruídos, é função da largura de banda que eu utilizo para transmitir. E aí o meio pode influenciar porque de acordo com o meio no qual eu transmito, eu consigo transmitir uma certa largura de banda, né? O meio, isso vale, isso é dado pelos fabricantes por ensaios que eles fazem. Eles fazem ensaios em laboratórios e tal, e eles chegam à conclusão que aquele meio aquele meio de transmissão lá, aquele cabo, permite a transmissão de uma determinada largura de banda de uma forma adequada. Ou seja, o fabricante, quando ele coloca um cabo no mercado, ele diz, esse cabo aqui pode transmitir bem frequências de tantos hertz a tantos hertz. Mais do que isso eu não garanto. Menos do que isso eu não garanto também. Normalmente mais do que isso. Normalmente o problema são para frequências mais altas. Eles normalmente não garantem porque a impedância do cabo começa a aumentar muito quando a frequência aumenta de um determinado valor, tá? Então, ou o fabricante ele diz isso, ou na verdade o que é mais comum, aliás, num cabo de rede, por exemplo, você tem um padrão que especifica que aquele cabo de rede ele tem que transmitir até tantos hertz, e o fabricante ele usa esses parâmetros como base para a fabricação dele. Então ele já fabrica sabendo, esse cabo aqui, se ele quer seguir o padrão, ele tem que transmitir
de 0 Hz, né? Sinais de 0 Hz até tantos Hz. Então você sabe isso, né? Isso é um dado. E a taxa de erros, né? Que vai ser uma consequência direta da largura de banda, do ruído e disso aí tudo. E aí tiveram dois caras que formularam isso, dois físicos, que formularam essa quantidade de bits por segundo que você pode transmitir, que é a capacidade do canal, que foi Nyquist e Shannon, Claude Shannon. O Nyquist, ele fez a gente vai ver, ele fez uma equação, ele desenvolveu uma equação para calcular a capacidade do canal, que é uma equação talvez mais utópica, menos realista, mas é simples de calcular e nos dá algumas informações sobre quanto que eu posso transmitir no meio. E teve um outro cara chamado Shannon, Claude Shannon, que ele criou, desenvolveu uma equação para a capacidade do canal um pouco mais realista, né? E então se aproxima mais da realidade. Também, talvez na realidade a gente não consiga transmitir exatamente o que ele falou. A gente consegue transmitir um pouco menos porque a equação dele nem sempre consegue captar todas as nuances aí da transmissão. Mas com certeza elas servem como um limite superior. Tipo assim, se o Nyquist falou que você não vai conseguir transmitir mais do que 1 megabit por segundo nesse cabo, esquece que você não vai conseguir mais do que 1 megabit por segundo nesse cabo. Você vai conseguir até um pouco menos, provavelmente. Mas pelo menos ele te dá um limite assim superior. Mais do que isso, com certeza não vai. Tá certo? Então são equações importantes. E a gente vai ver depois, a gente consegue até combinar as duas para conseguir algumas informações aí legais sobre a transmissão no meio. A primeira delas é o Nyquist. Falei com vocês que é uma equação menos realista. Por que é menos realista? Pela essa primeira frase aí que eu botei. Ele considera um canal sem ruído. Então ele considera que não existe ruído, o mundo ideal. Não existe isso, né? Então ele considera que você vai transmitir alguma coisa no cabo e não tem nenhum ruído atrapalhando a transmissão. E aí ele utiliza de uma outra observação que ele fez, que a gente vai ver com mais detalhes mais pra frente, mas ele tem alguns artigos em que ele defende isso e comprova isso aí que eu vou falar agora, que por enquanto talvez a gente tenha que aceitar um pouco, né? Que é essa observação que ele fez aí, que se você tem uma taxa de transmissão de 2B, B é um valor literal, né? Um valor qualquer. Então imagina assim, vamos botar numericamente, se eu tiver uma taxa de transmissão de 2 megabits por segundo, se eu quero transmitir a 2 megabits por segundo, para transmitir 2 megabits por segundo eu preciso de um canal que me permita transmitir uma largura de banda de 1 MHz. Porque se eu preciso de uma taxa de transferência de 2B, eu preciso de um sinal com uma faixa de frequência de até B, né, com uma largura de banda de até B. É isso aí que está dizendo pra gente. Então, isso tem a ver com o teorema da amostragem de Nyquist, só para adiantar. O teorema da amostragem de Nyquist, ele diz que qualquer sinal senoidal, e lembra o que o Fourier falou com a gente, né? O Fourier postulou lá que qualquer sinal, qualquer que seja o sinal, ele pode ser escrito como uma soma de senos, né? Que são as harmônicas. Então, se alguma coisa vale para o seno, acaba valendo para todos os sinais, né? Para a frequência máxima do sinal, por exemplo, para a maior harmônica do sinal. Se valer para a maior harmônica do sinal, a gente vai ver que vai valer para as outras harmônicas também. Então, ele diz o seguinte, que o teorema da amostragem de Nyquist fala que uma senoide, resumindo assim, uma senoide ela pode ser representada por 2 pontos. Igual não tem uma reta pode ser definida por 2 pontos, né? Você estuda lá na matemática. Se você tiver 2 pontos, só tem uma reta que passa por aqueles 2 pontos. A senoide é a mesma coisa. O Nyquist ele comprovou que só existe uma senoide que passa por 2 pontos. Se você tem 2 pontos ao longo do período de uma senoide, só tem uma senoide que passa por aqueles 2 pontos, né? Não vai ter uma segunda senoide, uma terceira senoide.
que passe por exatamente aqueles 2 pontos, tá certo? Se você aumentar a amplitude ou aumentar a frequência a fase de uma senoide, você pode até continuar passando por um dos pontos, mas você não vai passar pelo segundo ponto, tá certo? Depois, mais pra frente, quando a gente estiver falando em modulação e tal, a gente vai ver esse teorema da amostragem de Knight um pouquinho mais de detalhes. Eu vou desenhar uma senoide, vou mostrar isso pra vocês, porque a gente vai precisar disso aí sobre digitalização de sinais. Por enquanto eu preciso mais que vocês aceitem isso, né? Que um sinal ele precisa do dobro de amostras, né? Ele precisa de pelo menos uma senoide. Vamos simplificar assim. Uma senoide ela precisa de 2 pontos para você definir ela, né? Você tem 2 pontos ao longo do comprimento de onda de uma senoide, só tem uma senoide que passa por aqueles 2 pontos específicos, né? E aí isso tem como consequência o fato de que se você precisa transmitir um sinal de 2B bits por segundo, você precisa de uma largura de banda de Bhz, né? E aí, então, a capacidade de canal, a quantidade de bits por segundo que você vai transmitir, né, que é esse C, capacidade de um canal, ela é diretamente proporcional a 2 vezes a largura de banda, que nem a gente falou, porque Knight falou isso, e ela também é diretamente proporcional à quantidade de níveis que eu uso para transmitir. Se eu uso só 2 níveis na minha transmissão, né, é um pouco o negócio que a gente falou um pouquinho antes aqui, ó. Vou voltar um pouquinho aqui. Se eu uso só 2 níveis, um nível alto e um nível baixo para transmitir, eu associo o nível alto de transmissão por exemplo, ao bit 1, o nível baixo de transmissão ao bit 0. Mas se eu uso 4 bits, 4 níveis, eu posso transmitir 2 bits de cada vez, porque eu associo, por exemplo, o nível mais alto aos bits 1, 1, que nem está nesse exemplo aqui, o nível aqui um pouquinho mais alto, né, um pouquinho mais baixo, ainda alto, mas um pouquinho mais baixo, ao bit 1, 0, associo o nível aqui um pouquinho mais baixo aqui, mas não o mais baixo de todos, aos bits 0, 1, e o mais baixo ainda aos bits 0, 0. Se eu tiver então 4 níveis diferentes, eu consigo transmitir 2 bits de cada vez. Se eu tiver 8 níveis diferentes, eu consigo transmitir 3 bits de cada vez. Se eu tiver 16 níveis diferentes, 4 bits de cada vez. Se eu tiver M níveis diferentes, eu consigo transmitir log na base 2 de M bits diferentes, né? Então eu consigo transmitir log na base 2 do número de níveis de bits ao mesmo tempo, de bits diferentes ao mesmo tempo, né? Então quanto mais níveis eu tiver, mais bits eu consigo transmitir simultaneamente. Consequentemente, mais bits por segundo eu vou transmitir no meio, né? Essa aqui é a ideia básica. Minha senoide vai representar mais bits, né? Então, o Knight ele chegou à conclusão então que a capacidade do canal, se não houver ruído, é 2 vezes a largura de banda do canal vezes o log na base 2 da quantidade de níveis que eu uso para transmitir, né? De quantos níveis diferentes eu uso, quantos níveis diferentes eu posso utilizar para transmitir, né? E aí cada nível está associado a uma certa quantidade de bits. Log na base 2, porque eu vou transmitir bits, e os bits é binário, né? Então a gente pode fazer talvez o raciocínio contrário, fique mais fácil da gente ver porque que é log na base 2, que é o seguinte: se eu quiser transmitir 2 bits de cada vez, 2 bits, quantas combinações diferentes eu tenho com 2 bits? 2 elevado a 2, né? 4 combinações diferentes, então eu preciso de 4 níveis. Se eu quiser transmitir 3 bits de cada vez, quantas combinações diferentes eu tenho com 3 bits? 2 elevado a 3, né? Então eu preciso de 2 elevado a 3, que são 8 níveis diferentes. Se eu tiver 10 bits para transmitir de cada vez, quantas combinações diferentes eu tenho com 10 bits? Né? Quantas combinações de bits diferentes eu tenho com 10 bits? 2 elevado a 10.
2 elevado a 10, 1024. Então eu preciso de 1024 níveis diferentes, um nível associado a cada combinação de bits, né? Isso é dada a quantidade de bits, quantos níveis diferentes eu preciso. Só que a função inversa, ou seja, dada a quantidade de níveis, quantos bits diferentes eu consigo transmitir ao mesmo tempo, né? A função inversa, né? O inverso a função inversa de 2 elevado a um número é o log na base 2 do número, né? Então por isso que é log na base 2 de m, da quantidade de níveis. Então a equação do final de Nash fica essa. Capacidade do canal, 2 vezes a largura de banda, vezes log na base 2 da quantidade de níveis, certo? E aí, gente, é uma aplicação direta aí. Vamos usar esse exemplo aí para a gente aplicar direto. Qual a capacidade de um canal sem ruído, com largura de banda de 3 kHz, que esteja transmitindo com apenas 2 níveis? Então, usando só 2 níveis, uma largura de banda de 3 kHz. Qual é a capacidade de transmissão desse canal? Então, vamos fazer uma conta simples aí com os dados que a gente teve aí desse exemplo, né? Para Nike, né? Então, vamos lá para o que Nike propôs para a gente. A gente tem de dados aí nesse exemplo, né, que a largura de banda é de 3 kHz, né, foi dado isso pra gente, e também que o número de níveis utilizados para a transmissão é igual a 2. Então eu tenho uma largura de banda de 3 kHz, que é o B igual a 3 kHz, o número de níveis igual a 2, né? E aí, se eu quiser calcular a capacidade de canal, quantos bits por segundo eu consigo transmitir, eu vou utilizar essa equação. É uma aplicação direta da equação. Não tem muito mistério, não. Que Knight botou pra gente que a capacidade de canal é 2 vezes a largura de banda, vezes log na base 2 da quantidade de níveis, né? Substituindo direto, aqui, eu vou ter 2 vezes a largura de banda, que são 3 kHz, vezes log na base 2 do número de níveis, né? Estou usando aqui 2 níveis. Então a minha capacidade de canal vai dar log na base 2 de 2 é 1, 2 vezes 3, 6. Só que agora a unidade são kilobits por segundo, certo? É importante a gente colocar a unidade de capacidade de canal sempre em bits por segundo. Nesse caso, como são 3 kHz, né, 3.000 Hz, vai dar 6.000 bits por segundo, ou seja, 6 kilobits por segundo, tá certo? Então é isso, é uma aplicação direta da equação. Não tem muito mistério, não tem nada mais do que isso. Se eu quiser calcular a capacidade de canal, de acordo com o que o Nash falou, 2 vezes a largura de banda, vezes log na base 2 da quantidade de níveis que eu estou usando para transmitir, tá certo? Bom, tem outro cara que eu falei com vocês que propôs uma equação um pouco mais realista da capacidade de canal, que foi o Claude Shannon. E Shannon ele leva em consideração a capacidade a existência de ruídos, ou seja, o fato de que para eu transmitir, quando eu vou transmitir, pode haver ruído no meio que atrapalha a minha transmissão, tá certo? Nike não levou isso em consideração. Na verdade, só voltando aqui um pouquinho, o Nike, de acordo com o Nike, quanto maior a largura de banda, mais bits por segundo eu consigo transmitir. Isso é bem compreensível. E também quanto mais níveis eu estiver utilizando, também mais bits por segundo eu consigo transmitir, o que também é compreensível, mas ele esbarra num problema que na realidade eu teria, e que ele se abstrai um pouco disso, que é o seguinte: quanto mais níveis eu tiver, mais próximo um nível está do outro. Vamos voltar naquele desenhozinho lá dos níveis, só para a gente ver isso. Se eu estou usando 4 níveis, a diferença entre esse nível maior e esse nível aqui um pouquinho menor, né, entre dois níveis que estão próximos um do outro aqui, eu tenho uma certa diferença de amplitude entre esse nível e esse nível. Se ao invés de 4 eu estivesse usando 8 níveis, nessa mesma amplitude, ou seja, a maior amplitude fosse realmente essa e a menor amplitude fosse realmente essa aqui, se eu tivesse mais níveis, eu ia ter que ter mais alguns níveis, mais um nível aqui pelo menos entre esse nível e esse. Ou seja, a diferença entre os níveis, entre as amplitudes dos níveis ia ser menor, ia ser a metade. Se eu tivesse 16 níveis, a diferença entre amplitudes de níveis, né, a menor diferença entre dois níveis diferentes ia ser menor ainda.
Se eu usasse 32 níveis, os níveis iam estar mais próximos um do outro ainda. 64 níveis, mais próximos. Então, quanto mais nível eu usar, mais próximo um nível está do outro. E quanto mais próximo um nível está do outro, mais problema eu posso ter na transmissão se eu tiver ruído, né? Pequenos ruídos já podem fazer um nível acabar se transformando em outro, um nível ser compreendido como se fosse outro, porque a diferença entre um nível e outro começa a ser cada vez menor, né? Então, quanto mais níveis eu uso numa transmissão, isso é uma observação que a gente pode fazer que vale para a equação de Knight, mas na verdade vale para a realidade, assim, que quanto mais níveis eu uso, mais suscetível a ruídos está a minha transmissão. Quanto menos níveis eu uso, mais robusta é a transmissão, a gente fala, porque mais imune a ruídos ela está, porque para um nível virar outro, ele precisa de ser atrapalhado, vamos dizer assim, de ser influenciado por um ruído muito maior, tá certo? Porque a diferença entre um nível e outro é muito maior, né? Então, voltando aqui, o Shannon, ele leva isso em consideração. Na verdade, o Shannon, quando ele leva em consideração a quantidade de ruído, ele acaba nem precisando levar em consideração a quantidade de níveis que você usa para transmitir. Porque, no fundo, a ideia do Shannon é que a quantidade de ruído a qual a sua transmissão está submetido já naturalmente limita a quantidade de níveis que você vai poder utilizar naquela transmissão, né? Então ele chegou à conclusão dessa equação aqui, ó, que a capacidade de canal é igual a largura de banda vezes log na base 2 de 1 mais SNR. SNR é uma sigla em inglês para Signal Noise Ratio, ou seja, para relação sinal-ruído. É a potência do sinal dividido pela potência do ruído, né, do ruído ao qual o sinal está submetido. Então é o sinal dividido pelo ruído. Quanto maior essa relação sinal-ruído, significa que o sinal é muito maior do que o ruído. Então é melhor para a minha transmissão. Meu ruído é pequeno em relação ao sinal. Quanto menor esse valor de SNR, quanto menor ele for, mais próximo o sinal é do ruído, né? Sinal dividido por ruído. Quanto menor quer dizer que mais próximo o sinal está do ruído. Maior o ruído está em relação ao sinal. Então é pior. Então quanto maior a relação sinal-ruído, melhor. Quanto menor a relação sinal-ruído, pior, né? E essa relação sinal-ruído, ela às vezes pode ser muito grande, porque normalmente, né, é desejável inclusive que o sinal seja muito maior do que o ruído. Isso pode dar números muito grandes. Então, às vezes, né, na hora que você vai dizer qual é a relação sinal-ruído num certo local, ou muitas vezes os fabricantes falam assim, ó, esse cabo permite você transmitir até tantos megabits por segundo ou gigabits por segundo, não importa, desde que ele esteja submetido a uma relação sinal-ruído de no máximo tanto, né? Então, se você botar em algum lugar que a relação sinal-ruído é muito maior do que isso, ele não vai ter o desempenho adequado, né? Ele não vai ter essa capacidade de canal aí. Então, eles usam Shannon para calcular isso. E às vezes, então, essa relação sinal-ruído é um número muito grande. Então, às vezes, os fabricantes, as pessoas se referenciam a essa relação sinal-ruído em decibéis. Decibéis é o seguinte: eu pego a potência do sinal, divido pela potência do ruído, né, e tiro o log disso, log na base 10, e multiplico por 10, né? Então, decibéis essa é a equação de decibéis, tá? Em Shannon, aqui na equação de Shannon, não é, repito, porque tem muita gente que erra isso, na equação de Shannon, a relação sinal-ruído não é dada em decibéis. Então, não é para usar isso aqui. A relação sinal-ruído é uma relação sinal-ruído linear. Ou seja, se eu falar, dada que a relação sinal-ruído é 20, quer dizer que o sinal é 20 vezes maior do que o ruído. E é isso que é para se colocar aqui. Para que essa equaçãozinha aqui, então? Primeiro, é para vocês saberem que muitas vezes é dado em decibéis. E segundo, porque se em algum lugar você recebeu o seguinte: dado que a relação sinal-ruído é de 20 decibéis,
Aí você tem que fazer o contrário, botar 20 decibéis aqui e calcular qual é a relação sinal-ruído real. Ou seja, 20 decibéis é igual a isso aqui. Então vai dar 2 decibéis é log na base 10 do sinal-ruído. Então o sinal-ruído é, a relação sinal-ruído, SNR, é 10 elevado a 2, que vai ser 100. Então, relação sinal-ruído de 20 decibéis quer dizer que seria uma relação sinal-ruído linear de 100. Se a relação sinal-ruído fosse 30, é 1000. Se fosse 40, 10.000, né? E assim por diante. Mas aqui a gente vai usar essa relação sinal-ruído linear, né? É quantas vezes o sinal é maior do que o ruído. Na prática, estou só falando que na prática a capacidade de canal ainda é um pouco menor do que isso aqui. Isso aqui é um limite superior ainda. Mas vamos fazer um cálculo aqui com isso aqui. É uma boa aproximação isso aqui. Qual é a capacidade do canal, né? Que tem a largura de banda de 3 kHz, com uma relação sinal-ruído de 1023. Ou seja, o sinal seja 1023 vezes maior do que o ruído. Vamos fazer essa conta aí, né? A gente fez essa conta aqui para Nike. Vamos fazer essa mesma conta para Shannon. Deixa eu reescrever aqui. Então, para Shannon, ele continua me dizendo que a largura de banda são de 3 kHz, mas agora eu tenho a relação sinal-ruído, e a minha relação sinal-ruído é 1023, tá certo? A relação sinal-ruído, eu estou dividindo a potência do sinal pela potência do ruído. Então, não tem unidade. Relação sinal-ruído é quantas vezes uma coisa é maior que a outra. É um número, simplesmente. Não tem unidade nenhuma. Porque não faz muito sentido ter unidade, né? Quantas vezes o sinal é maior do que o ruído? 1023 vezes. Eu não tenho que colocar nenhuma unidade. Mas, então, se eu for jogar isso na equação, de acordo com o que Shannon falou com a gente, a capacidade do canal agora é B. Então, olha só, a Nike falou que era 2B vezes log na base 2. Aqui é B só. Vezes log na base 2 também. Log na base 2 de 1 mais a relação sinal-ruído, certo? Então a capacidade de canal aqui vai ser de 3 kHz vezes log na base 2 de 1 mais 1023. Eu não escolhi 1023 à toa. Eu escolhi 1023 porque quando eu somar com 1 aqui vai dar 1024. E aí vai ser fácil de eu calcular o log, claro. Né? Nem sempre o dado vai ser tão bonitinho assim. Então vamos lá. Log na base 2 de 1024 é 10. Então aqui minha capacidade de canal deu 30 kilobits por segundo. Também é aplicação direta de fórmula, né? Acho que não tem mistério nenhum aí. Tá certo? Acho que não tem problema, né? É aplicação bem direta da fórmula. Tem um B, tem relação sinal-ruído. Pode ter algum problema aí que seja um pouquinho diferente. Deu a capacidade de canal, deu a relação sinal-ruído, qual é a largura de banda? Ou então, dada essa largura de banda e se eu quisesse a capacidade de canal, qual tem que ser a relação sinal-ruído máxima para poder chegar aquilo ali? Ou seja, jogar com essas equações aí, né? Não tem muito mais pra gente ver nessas equações não, tá? Eu vou deixar uns exercíciozinhos para vocês fazerem com equações desse tipo aqui, com equações de Nike e Shannon, só para vocês darem uma treinada, mas não tem nada muito diferente disso não. Tem só uma observação interessante que eu posso fazer, que eu posso combinar essas duas equações aí para tirar algumas conclusões interessantes na hora que eu vou fazer uma transmissão, na vida real mesmo, né? Vamos fazer um paralelo aqui, ó. Olha só isso aqui é um negócio interessante, uma observação interessante que eu posso fazer. Vamos botar aqui Shannon versus Nike. Vamos dizer que eu tenho esse mesmo canal aqui. Eu tenho um canal com largura de banda de 3 kHz, com uma relação sinal-ruído de 1023, como eu falei. E agora eu não quero saber a capacidade de canal. Eu quero saber o seguinte: se
se eu tiver esse canal aqui, quantos níveis, né? Quantos níveis eu posso utilizar numa transmissão para que minha transmissão tenha sucesso, certo? Quantos níveis eu posso utilizar para ter uma transmissão de sucesso? Será que dá para eu saber? Acho que dá, né? Eu tenho uma largura de banda de X Hz que eu vou usar para transmitir. E eu tenho uma relação sinal-ruído, ou seja, eu sei que o ruído ele é tantas vezes menor do que o sinal. Então, se eu começar a usar aumentar muito a quantidade de níveis, aí é aquele negócio que eu falei que um nível pode acabar virando outro e você pode ter problema. Então, você tem que limitar a quantidade de níveis que eu estou utilizando, né? Eu posso igualar as duas capacidades de canal, né? Ou seja, 2B vezes log na base 2 de M, que é o que Knight falou, pode ser igual, posso dizer que é a mesma coisa, que os dois são capacidade de canal. Então eu poderia colocar isso aqui. Deixa eu só alinhar aqui direitinho. Então eu poderia falar isso aqui. Igualar os dois. Olha só, posso cortar B com B, né? Pode ficar aqui 2 vezes o log na base 2 de M. Eu posso igualar isso? Vamos fazer mais fácil ainda. Posso igualar e posso chegar à conclusão de uma equação aqui. Ou eu posso simplesmente falar o seguinte, olha, eu já calculei aqui anteriormente que a capacidade de canal, de acordo com o que Shannon diz para esses dois parâmetros aqui, ó, eu já calculei que deu 30 kilobits por segundo. Opa, 30 kilobits por segundo. Isso aqui foi o que eu calculei, né? Então, qual a capacidade máxima? Vou jogar na equação lá, que C é igual a 2B vezes o log na base 2 de M. Então, eu sei que a capacidade de canal, que é de 30 kilobits por segundo, é igual a 2 vezes 3 kHz, né? Vezes log na base 2 de M, né? 2 vezes 3 vai dar 6, né? Se eu passar aqui dividindo, eu vou ter que log na base 2 de M é igual a 5, né? Vai ser 30 dividido por 6, tá certo? Então, o que acontece com isso aqui? O meu M vai ser igual a 2 elevado a 5, ou seja, M igual a 32 níveis. É isso? Com 32 níveis, eu consigo transmitir até 32 níveis se eu tiver essa determinada relação sinal-ruído. A quantidade de níveis que eu uso para transmitir é sempre uma potência de 2, tá? Então, se por acaso eu fizesse uma conta aqui que desse um número que não fosse uma potência exata de 2, desse 31 níveis, por exemplo, se são 31 níveis no máximo, eu não posso transmitir 32. Né? Se a minha conta aqui desse 31, eu não posso transmitir 32, então eu teria que usar no máximo 16. Se a minha conta aqui desse 37, a maior potência de 2 aqui que dá dentro de 37 são 32. Então eu teria que usar 32. Então a quantidade de níveis me diz aqui qual é a quantidade máxima de níveis que eu posso usar para transmitir numa dado isso aqui. O que isso está me falando, combinando as duas equações, é que se eu tentar usar mais do que 32 níveis, eu vou ter problemas de transmissão por causa dessa relação sinal-ruído aqui. Começa a ficar muito fácil que um sinal acabe virando outro. Tá certo? Então combinar as duas equações me dá às vezes uns valores interessantes, porque na hora de eu transmitir eu sei a quantidade máxima de níveis que eu posso usar para transmitir. Isso aqui é bem aplicado na vida real, tá? Assim, talvez, como eu falei com vocês que na vida real o negócio é sempre um pouquinho abaixo do que o que a gente está calculando aqui, como deu exatamente 32, talvez se eu usar exatamente 32 eu possa ter um probleminha ou outro. Então, se eu quiser ser conservador, eu uso 16, tá certo?
Mas pelo menos me dá uma referência aqui que é uma boa referência de dado. Beleza? Eu vou passar uns exercícios que vocês fazem sobre isso, que eu recomendo que vocês façam, porque vai dar uma boa noção, né? Uma boa praticada aí nisso aí, vocês vão ter uma boa noção de como isso funciona. Não tem muito mistério, nada mais do que isso que eu falei agora com vocês, tá certo? Tanto que a gente vai até passar um pouco nisso. Se ficar alguma dúvida, na próxima aula eu volto nesse exemplo aqui. E a gente vai começar a falar realmente dos meios de transmissão. Agora, é uma parte importante a gente entender os meios, entender como que eles funcionam, né? Pelo menos os principais deles, né? Então a gente vai aqui dar uma olhada em alguns meios de comunicação, mais especificamente em 4. A gente vai falar em 3 meios guiados, que são o par trançado, o cabo coaxial e as fibras óticas. Estou falando esses 3, mas assim, fibra ótica a gente já pode dividir em algumas subcategorias, né? Mas tudo bem. Na verdade, cada um deles a gente pode dividir em subcategorias. E por último a gente vai falar num meio não guiado, que é o ar, certo? Então vamos começar falando um pouco sobre o par trançado, porque ele é o mais comum, é o mais usado aí. Em qualquer empresa, em qualquer instituição de ensino, de repente até na casa de vocês, é o que a gente tem, né? É o que a gente usa. Os computadores, boa parte dos notebooks hoje em dia tem uma saída de rede. Quando tem uma saída de rede, uma placa de rede, a conexão é essa aí, com um par trançado. Não é à toa que ele é o mais usado. Ele é o mais usado porque ele é o mais barato e o mais flexível e atende. Então, ele é o melhor? Não, não é o melhor. Dos que a gente está falando aqui, dos 3 guiados que a gente está falando, ele é o pior. O coaxial é melhor que ele e a fibra ótica também é melhor que ele. Mas ele é o pau para toda a obra, ele é o mais flexível. Tá certo? Ele é um cabo barato, é o mais barato de todos esses que a gente está falando. Ele é um cabo que é fácil, é maleável, é fácil de você mexer com ele, fazer curva e tudo isso. E o conector dele é simples, é um conectorzinho de plástico, tá certo? Que mastiga os fios e tal. Então é tudo muito simples e tudo muito barato com ele. E atende. Você consegue ter boas velocidades de transmissão com ele, da ordem de gigabits por segundo. Então ele atende bem. Então, para que botar um melhor se ele resolve, né? Sendo barato, sendo simples, sendo flexível. Então ele é o mais usado, disparado. Como é que ele tem esse nome, par trançado? Porque ele é composto internamente por alguns pares de fios trançados. Se vocês olharem aqui, ó, o par trançado mais comum, que é utilizado nas redes, são 4 pares de fios trançados. Estou falando mais comum porque existem cabos com 3 pares de fio, com 2 pares de fio, com 1 par de fio. Normalmente são usados para telefonia. Mas para rede normalmente se usa esse aqui, de 4 pares trançados. São 4 pares, né? Cada par é trançado entre si. E esses pares têm cores. Então você vai ver um azul enrolado com um fiozinho branco. Um fiozinho verde enrolado com outro branco também. Um fio marrom enrolado com outro branco e um fio laranja enrolado com outro branco. A gente costuma nomear esses fios como o azul e o branco do azul, o verde e o branco do verde, o marrom e o branco do marrom, o laranja e o branco do laranja. Tá certo? Então o branco do laranja está sempre enrolado com laranja. Eles têm essas cores porque aí você consegue identificar facilmente qual é a outra ponta de cada um desses pares trançados, né? Eu pego o azul de um lado, eu sei que ele é o azul do outro lado. Então é fácil de eu identificar, certo? Esse cabo par trançado, ele também é conhecido como UTP. UTP quer dizer Unshielded Twisted Pair. Ou seja, Twisted Pair é par trançado, Unshielded é não blindado, que não é protegido. É um par trançado não protegido ou não blindado. Porque tem o STP, que é o Shielded Twisted Pair, é o par trançado protegido. Vamos falar um pouquinho primeiro sobre o par trançado não protegido para a gente entender um pouco o que ele é. E aí depois vai talvez ficar mais claro para a gente o que é o STP. O UTP, né, ele é um cabo em que os pares estão trançados entre si. E qual o objetivo de você trançar os pares? O objetivo de você trançar os pares é evitar ao máximo a interferência externa, a interferência de outros sinais externos na transmissão que está ocorrendo, né, que vai ocorrer aí no meu cabo de rede. Qual é a ideia disso? Talvez vocês lembrem lá da física, né, sobre a indução de campos elétricos.
vamos ver se vocês lembram disso, ou seja, em todo fio que passa uma corrente, que varia com o tempo, uma corrente alternada, você tem uma indução de um campo elétrico ao redor desse fio. Tem até a regrinha lá da mão direita, da mão esquerda. Então, você tem uma corrente passando, você tem um campo elétrico sendo induzido. Passou corrente, tem campo elétrico sendo induzido ao redor do condutor. Então, o que acontece? Da mesma forma que uma corrente elétrica induz um campo elétrico, um campo elétrico, aí sim, aí é que é a variação. Primeiro que qualquer corrente, seja contínua ou alternada, falei errado, qualquer corrente, ela induz um campo elétrico ao redor dela. E qualquer condutor que esteja, né, sob a influência de um campo elétrico variável, uma corrente elétrica é induzida nele. Isso significa então que se você pegar um par de fios, um fio, né, que esteja passando uma corrente e põe do lado de outro fio, onde não esteja passando corrente, então nesse primeiro fio que está passando uma corrente alternada, então a gente vai variando o valor dela. Ela vai induzir ao redor dela um campo elétrico, que também vai ficar variando de valor. Esse campo elétrico, né, ele, como um fio está do lado do outro, esse campo elétrico ele vai passar pelo fio que está do lado, que não tem corrente nenhuma passando. Como esse campo elétrico está variando ao longo do tempo, vai ser induzida uma corrente elétrica nesse fio que está do lado. Esse princípio de um campo elétrico que vai induzindo uma corrente elétrica é mais ou menos o princípio do gerador de energia, né? Só que lá não é um campo elétrico, é um campo magnético, mas o princípio é o mesmo. Quando você gira uma turbina, você está fazendo uma série de fios passarem ao redor girarem né, dentro de um campo magnético, lá de uns ímãs, e aí isso vai variando o campo magnético no fio e isso vai gerando corrente elétrica. Bom, isso é um gerador, falei muito rápido aqui, simplifiquei muito o processo de geração de energia, mas na transmissão, quando eu tenho um cabo, né, um fio qualquer, e esse fio, do lado dele passa um outro fio, que é onde tem uma corrente elétrica passando, né, variando, por exemplo, uma corrente elétrica alternada, por dizer assim, ao redor dele está sendo gerado um campo elétrico, e esse campo elétrico vai induzir uma corrente elétrica no fio onde antes não havia nenhuma corrente. Então, se esse fio onde antes não havia nenhuma corrente é um fio onde está sendo usado para transmitir dados, essa corrente que vai ser induzida aí vai atrapalhar a transmissão de dados. Ela vai ser um ruído para a transmissão de dados. Então, pelo menos, se os dados que estão sendo transmitidos, eles sempre são transmitidos através de um par de fios, porque eu preciso de uma diferença de potencial para detectar que eu estou transmitindo 1 ou 0, para ter um sinal, né? O sinal ele é detectado através de uma diferença de potencial, então eu preciso de 2 fios. Se pelo menos os fios estiverem trançados de modo que se eu tiver um fio do lado que esteja passando uma corrente, uma hora é um dos fios do par que está mais próximo desse fio, outra hora é outro fio do par que está mais próximo desse fio que está conduzindo corrente elétrica, por exemplo, eu vou ter uma corrente induzida pelo campo elétrico gerado por esse fio em ambos os fios do par, por exemplo, no azul e no branco do azul, nos dois fios, e com uma intensidade mais ou menos igual, mais ou menos parecida. Se os fios não fossem trançados, se eles fossem paralelos, provavelmente um fio estaria mais próximo, um dos fios, por exemplo, o azul estaria mais próximo do fio que está conduzindo corrente elétrica do que o branco. Então, o campo elétrico, né, que passaria pelo fio azul seria maior, mais intenso do que o que está passando o branco, porque o branco está um pouco mais afastado do fio que está gerando esse campo elétrico. Consequentemente, a corrente elétrica gerada no fio azul seria um pouquinho maior do que a corrente elétrica gerada no fio branco. E isso ia desequilibrar a diferença de potencial. Mas se o fio está enrolado, uma hora você tem uma corrente induzida um pouquinho maior num fio do par, outra hora no outro fio, uma hora no fio, outra hora no fio. Em média, a corrente induzida nos dois fios do par é a mesma e elas acabam se anulando. Então você acaba anulando boa parte do ruído externo. Se fosse no mundo ideal, ia anular totalmente, mas não existe isso. Tem outras interferências e tal. Então, boa parte do ruído pode ser eliminado pelo simples fato de se trançar um fio. Para que isso funcione, então,
a gente tem que tomar cuidado com os fios que a gente está usando para transmitir. Porque a gente não pode, vou fazer uma transmissão usando aqui o azul e o laranja. O azul e o laranja não estão trançados entre si. Então, vai haver um problema de balanceamento aí na indução, né, de fatores externos e tal. Então, você vai ter mais ruído. Agora, se você usa para transmitir esse par, o par azul com branco do azul, beleza, fica melhor o negócio. Então, no fundo, quando você vai montar um cabo, o que você precisa é que, a primeira coisa é que um cabo você transmita usando um par que esteja trançado entre si e receba também usando um par que esteja trançado entre si. Então, se você ligar, por exemplo, dois computadores diretamente ligados um no outro, você precisa, no fundo, para a transmissão, por exemplo, vamos simplificar, para a transmissão a 100 megabits por segundo, que é a maioria das redes atuais que a gente precisa só de dois pares, os 4 pares de fios, aí a gente só usa dois. A gente só usa dois pares, porque é um par para transmissão e um para recepção. Então, se você está ligando dois computadores diretamente um no outro, você precisa de um cabo que ligue o par de transmissão de um lado na recepção do outro e o par de transmissão do outro lado na recepção do um, para que quando um lado transmita, o outro receba, certo? Então, eu posso usar qualquer cor que eu quiser, desde que se eu estiver usando o azul e branco do azul para transmitir de um lado, ele tem que estar ligado na recepção do outro. Se eu estiver usando o verde e o branco do verde para transmitir de um lado, ele tem que estar ligado na recepção do outro, desde que isso aconteça. Mas imagina só, a pessoa tem que entender como funciona o par trançado para gerar um cabo par trançado. A pessoa tem que saber tudo isso para poder fazer. Tem jeito mais fácil do que isso. Criou-se um padrão, então, um instituto internacional, o TIA, que é o Telecommunication não lembro agora, International Association, acho que é isso. Eles criaram um padrão, que é o padrão 586, tem o 586A e 586B, que são padrões de ordem que você coloca essas cores para garantir que a transmissão de um lado esteja ligado na recepção do outro. Então, se você quiser montar um cabo desse tipo, que liga dois computadores diretamente um no outro, é um cabo conhecido como cabo crossover, você tem que garantir que a transmissão de um lado esteja ligado na recepção do outro. Como que você faz isso? Você liga eu falei 38586, desculpa, era 568, 568A e 568B. Você liga os cabos de um lado utilizando este padrão, essa ordem das cores, e você liga do outro lado usando essa ordem das cores. Fazendo isso, sem precisar parar para pensar, o par que é usado para transmissão vai estar ligado no par que é usado para recepção. E o par que é usado para transmissão aqui vai estar ligado no par que é usado para recepção aqui. Beleza? Então, se eu quiser ligar dois computadores direto, basta eu fazer isso. Então, esse padrão de cores existe porque você não tem que parar para pensar. E também você não tem que parar para analisar. Uma hora eu usei uma cor, mas o outro prefere usar outra cor para transmissão, o outro prefere usar outra cor. Não. Segue esse padrão, cara, que você nunca vai ter erro. Você vai fazer daqui a 10 anos, se você chegar lá e tiver que refazer uma ponta do cabo, você refaz sem precisar olhar a outra ponta do cabo. Então, é só seguir essa ordem aqui. Então, você põe uma ponta de um lado e outra ponta, numa ordem e a outra ponta na outra ordem, vai garantir que a transmissão e a recepção, né, a transmissão de um lado esteja ligada na recepção do outro lado. Se você não quiser isso, porque quando você liga um computador num switch, né, que é um equipamento de interconexão de vários, o switch já faz esse processo de traduzir a transmissão para a recepção e tal. Você precisa então botar um cabo que seja igual dos dois lados. E aí você podia botar de qualquer jeito, mas para garantir que a transmissão e a recepção usem sempre um par que esteja trançado, também é legal seguir esse padrão. Ou você usa esse padrão aqui, ou você usa esse padrão aqui. O TIA 568A ou o TIA 568B. Usou um desses aí, tá legal. Isso aqui é um conector. E olhando ele desse jeito, ele tem que ter essa ordem aqui. Né? Esse é o pino 1 aqui. Ele é assim, cada pininho aqui, na verdade, ele é uma garrinha metálica. E aí, quando você enfia os fios aqui, ela pressiona o fio e dá contato no fio. E aí isso aqui entra em contato com o conector fêmea. Né? Esse conector é conhecido como, o nome dele é RJ45. Certo? Tá aqui, ó, RJ45. Isso é o par trançado, o UTP. Tem o par trançado STP, que é aquele que, além de você trançar para evitar a influência externa, você passa uma blindagem,
que é esse tipo um papel alumínio em cada um dos pares, né? Você monta uma gaiola de Faraday para poder evitar interferências de campos elétricos externos, de outras fontes de ruído e até o que a gente chama de crosstalking, que é quando a transmissão em um par desses gera corrente induzida em outro par, que aqui pode acontecer. Menos comum, mas pode acontecer. Dependendo de onde você estiver, pode ser comum. Isso aqui é muito útil. Um cabo STP dele é muito mais caro do que esse cabo TP, mas ele é muito útil se você estiver usando em ambientes meio inóculos. Você está usando para cabear, por exemplo, uma planta industrial onde você tem muitos motores, e aí você tem muita campo elétrico sendo gerado ali, tá certo? Então esse é o par trançado que a gente usa no nosso dia a dia. Um outro meio de transmissão que existe, muito usado também, é o cabo coaxial. Já foi muito usado nas redes locais, no princípio das redes locais. Hoje em dia ele está muito voltado para TV a cabo, para transmissão de TV, né? Por que se usa ele para TV a cabo? Porque ele é muito melhor do que o par trançado. Ele permite uma transmissão numa largura de banda muito maior, o que é esperado, porque pega uma TV a cabo hoje em dia, quantos canais você transmite simultaneamente no cabo? Muitos canais em resolução tradicional, né, que é SD, Standard Definition, muitos em HD, High Definition, muita coisa também sob demanda, né, que você transmite, sei lá, na net tem o Now, na Sky tem o Sky Play, sei lá. Então você precisa de um cabo que tem uma largura de banda muito grande, para a quantidade de bits por segundo também, consequentemente, ser grande. E aí o par trançado não dá conta. E aí entra o cabo coaxial. Ele dá muito mais conta, porque como é que ele funciona? Ele é um par também, mas ele é um par o seguinte, onde o sinal vai ser transmitido mesmo, é esse condutor central, que normalmente é um cobre, é um fio de cobre rígido, e ele tem um isolamento aqui de polietileno, que é um polímero, e depois vem uma blindagem, que é o outro fio do par, vamos dizer assim, mas ele está trançado aqui ao redor desse isolamento aqui, para poder construir, ele sim fazer uma gaiola de Faraday em relação ao condutor central. Então o sinal passa por aqui, e esse aqui é o terra, né? Esse sinal está sendo transmitido em relação a esse aqui, que é a malha. O conector é aquele conector metálico que vocês já devem ter visto em TV a cabo, né? Eu acredito eu que, né, é muito pouco prático. O cabo normalmente é mais rígido, até para fazer curva é mais difícil. Ele é muito mais caro. Então a gente usa onde precisa mesmo. Tipo TV a cabo, que você precisa de muitos canais aí. Não dá para poder utilizar ele um par trançado para fazer isso. E dentre os meios guiados, o último que a gente tem para falar é a fibra ótica, né? Na fibra ótica, a gente tem o seguinte, a gente tem um outro paradigma, uma outra forma de transmissão. A gente não usa corrente elétrica mais para transmitir. Não é um cabo de cobre, como é o par trançado, como é o cabo coaxial. Ele é feito com fibras óticas, né? Ou seja, ele é um material óptico que transmite luz e não eletricidade. Então, basicamente, o formato de uma fibra ótica é esse aqui do desenho, né? É um núcleo que permite a transmissão de luz, que normalmente é gerada por um LED ou por um laser, a gente vai falar depois porque. Uma casca, que é um material com índice de refração diferente do núcleo, então ele serve para que o sinal reflita, ele funciona como um espelho, o sinal reflete na casca que vai sendo transmitido. Então o sinal está aqui dentro do núcleo e ele vai refletindo na casca até que ele chega no destino. E eu tenho um revestimento primário que é só para proteção mecânica, né? É uma borrachinha, uma coisa assim, para fazer com que esses fios internos não se rompam com tanta facilidade assim, né? O sinal é ótico, então uma questão que tem que ser encarada é a conversão do sinal ótico em elétrico, do elétrico em ótico. Isso aqui, ó, é uma fibra ótica, um desenho, representação de uma fibra ótica. Aqui são várias fibras óticas, né? Um cabo com várias fibras dentro. E aqui é um cabozinho com duas fibras, um para transmissão e um para recepção. São usados muito em data centers, né? Esses conectores diferentes aqui para fibra. E a fibra ótica ela pode ser basicamente de 3 tipos. O tipo que eu mostrei aqui para vocês e que
você tem um núcleo com uma casca e um revestimento primário. Isso aqui é o que a gente chama de multimodo degrau, que é essa primeira aqui, ó, em que eu tenho, isso aqui eu estou fazendo um corte, uma seção transversal do cabo de fibra ótica, né? No multimodo degrau eu tenho um núcleo dentro aqui e eu tenho por fora dele uma casca que tem um índice de refração diferente dele. Então, como eu falei, ele funciona como espelho. Então, quando eu gero luz aqui, vão ser vários modos de luz, a gente fala, como se fossem vários feixes de luz, né? Que saem, porque a luz, ela, um LED, quando você liga, ele gera luminosidade para tudo quanto é lado. Então, sai em vários ângulos diferentes feixes de luz, ou modos de luz. E aí, alguns desses entram dentro da fibra ótica e vão seguindo trajetórias levemente diferentes, porque eles têm ângulos de incidência aí diferentes na fibra, né? Então alguns vão aqui bem retinho, outros vão vindo e vão sendo refletidos e tal. E aí quando isso chega lá no destino, qual o problema disso? É que o feixe, o modo de luz que veio aqui na horizontal, ele percorreu uma distância muito menor do que esse que ficou rebatendo muito aqui. Quando o ângulo mais aberto for o ângulo aqui, ó, mais ele vai ficar demorando a chegar. E aí o que acontece? A gente tem de cara esse que foi aqui na horizontal que já chega lá. Alguns feixes que foram muito próximos dessa horizontal que começam a chegar também. Depois começam a chegar alguns que foram refletindo um pouco, até que no final os que refletiram muito chegam também. Então, se você tem um pulso aqui sendo gerado, aqui, ó, aumentou a potência do pulso e diminuiu, na hora que ele chega lá, uma parte dessa potência começa a chegar e de repente começa a chegar vários dos modos. Aí depois começa a chegar alguns retardatários e tal. Então você demora isso aqui, esse tempinho aqui para transmitir e demora um tempo maior para chegar. Por causa desse espalhamento que acontece, porque os feixes, né, os modos, seguiram caminhos diferentes na fibra. Isso é uma fibra então conhecida como multimodo, porque tem vários modos de transmissão, vários feixes sendo transmitidos com angulações diferentes. E degrau, porque você tem um degrau, você tem uma variação brusca aqui no índice de refração que faz com que o sinal, quando bata aqui na borda do núcleo, ele seja refletido, né? Tem um outro tipo de fibra, que é a multimodo gradual. Na multimodo gradual, a gente tem um núcleo em que o índice de refração vai variando devagarzinho à medida que vai se afastando do centro do núcleo. Então você tem um índice de refração que vai mudando devagarzinho, suavemente. Isso faz com que eu não tenha mais um processo de reflexão dos feixes, né? Reflexão dos modos como eu tinha aqui. Eu continuo tendo vários modos de luz que entram aqui, mas eles, à medida que o índice de refração vai mudando muito paulatinamente, muito devagar, os feixes vão sendo pouco a pouco, o percurso deles é pouco a pouco desviado. Eles não são refletidos, mas eles são refratados. É o que acontece, vocês lembram de ótica lá, quando você está numa piscina e você olha para o fundo da piscina, que parece que a piscina é muito mais rasa do que é. Porque o feixe de luz que entra na piscina ali e depois veio para o seu olho, ele, quando ele sai da piscina e vem para o ar, ele sofre uma refração, ele muda a direção dele, muda a angulação dele. Então a gente tem uma ilusão de ótica, parece que o negócio tá mais, o fundo está mais próximo do que realmente está. É o mesmo princípio aqui. Ele vai sofrer uma alteração no ângulo de cada um dos feixes. E isso vai acontecendo até que ele muda tanto a angulação que ele volta, né? E ele acaba então percorrendo um caminho que é parecido com uma senoide aqui. E tem mais uma coisa interessante: quanto mais próximo do núcleo, menor a velocidade do feixe, ou do modo de luz, para ser mais preciso. Quanto mais longe do centro do núcleo aí, mais rápida é a velocidade de transmissão. Então, mesmo esses caras aqui que percorreram uma distância maior do que os que estavam aqui, que tem uma ondulação menor, né? Mesmo esses que percorreram uma distância maior, eles percorrem uma distância maior, mas a uma velocidade maior. À medida que eles vão se afastando do núcleo, eles vão aumentando a velocidade, aumentando, aí vai reduzindo, aumentando. Então, no final, eles chegam mais ou menos juntos, ou pelo menos mais juntos do que chegavam no multimodo degrau. Então, essa fibra, que é a multimodo gradual, é gradual porque o índice de refração, a refração vai mudando gradualmente do centro do núcleo para fora. Quando eu transmito o pulso chega lá com a potência dele um pouco menos espalhada do que o da origem. Melhor um pouco do que o multimodo degrau.
também é mais caro. É uma fibra mais cara porque é mais difícil de fabricar. E por último eu tenho a fibra ótica monomodo, né? A fibra ótica monomodo, que é essa aqui, eu tenho um núcleo tão fino, mas tão fino, mas tão fino, que só um modo de luz consegue entrar. Então eu não tenho esse problema de ter vários modos de luz percorrendo caminhos diferentes e atrasando um pouco mais que o outro para chegar no destino. Só tem um modo de luz, então ele chega bem rápido. Mas para que eu consiga ter uma transmissão com um modo só de luz, esse modo de luz tem que ter muita potência. Porque senão, né, essa potência aqui vai se dissipar rapidamente e eu vou ter alcançar uma distância curta. Aqui, como eu tenho vários modos de luz, a potência de todos eles se soma, né, no sinal. Aqui eu preciso de um modo de luz com potência muito alta. Então aqui normalmente a gente usa um laser. Um laser, né, cada modo de luz, cada feixe tem uma potência muito maior do que um LED normal. Então para cá normalmente se usa LED, mas para cá eu preciso de um laser. Tá? E aí, como você tem esse fato de que a potência fica muito mais concentrada aqui, você consegue ter um alcance de transmissão muito maior do que esses outros dois. Na verdade, o desempenho, o alcance também vai aumentando aqui. Ó. Esse aqui tem um alcance menor, esse tem um alcance maior um pouco, esse tem um alcance maior de todos. Se eu quiser percorrer uma distância bem grande, eu tenho que botar esse cara aqui. Na verdade, depois de algumas dezenas de quilômetros, da ordem de 50, acho que até 100 km, eu tenho que ter um repetidor. Eu tenho que ter alguém que pega esse sinal e regenera ele e dá potência para ele de novo para continuar transmitindo. Então, mesmo os cabos de fibra ótica que são transoceânicos, ou seja, vão daqui para a África, vão daqui para a Europa, vão daqui para os Estados Unidos, por debaixo dos oceanos, eles têm que ter repetidores no meio do caminho. Eles têm equipamentos elétricos no meio do caminho que vão repetir, que ficam lá debaixo do oceano para poder regenerar esse sinal. Beleza? Tem uns vídeos que eu vou deixar lá para vocês que são bem legais, que mostram isso, que mostram o processo dos navios, como que eles fazem para poder passar os cabos de fibra ótica daqui para os outros continentes. Vocês vão ver que é um processo bem manual mesmo, mas é bem legal de ver, pelo menos uma vez, assim, como é que eles passam isso. E aí eles não passam uma fibra só, porque é muito caro, né? É um navio que vai navegando e vai jogando a fibra mesmo, bem manualmente, assim. Processo que parece bem manual. Claro que tem umas máquinas para ajudar, mas parece ser bem manual mesmo, assim. E que o custo desse navio é muito alto. Então o cara, em vez de precisa jogar fibra, ele joga lá logo um monte de fibra, muito mais do que ele precisa, porque para ele alugar um navio para passar de novo é muito mais caro. Então normalmente é um cabo de fibra ótica bem largo, assim, que na verdade tem muitas fibras óticas dentro. Até porque se uma romper, você não tem como ir lá debaixo do oceano para consertar. Quando uma fibra dessa rompe na terra normalmente, né? Normalmente é por subsolo e tal, ou mesmo dentro de um data center, você tem um equipamento que é um fusor, que chama, um equipamento que esquenta a fibra e meio que solda ela, né? Derrete um pouquinho esse material aí e um gruda no outro. Ele perde um pouco o desempenho quando você tem quando você gruda, quando você faz o processo de fusão, mas você pode ter no máximo tantas fusões numa fibra para que ela continue com o mesmo desempenho. Mas debaixo do oceano não tem como você mandar um mergulhador lá para fazer esse processo, né? Então, normalmente você passa muitas fibras, porque se uma romper, você usa outra. A saída é usar outra. E os primeiras fibras que passavam, o pessoal passava e tinha muito de tubarão que ia lá e comia as fibras, e mordia as fibras e estragava tudo. E depois as fibras mais recentes, vocês não tem esse problema porque eles colocam uma malha metálica em volta, porque aí os animais não conseguem morder, né? Mas é bem legal, depois dêem uma olhada nesse vídeo, tá lá no Ava, lá vocês podem dar uma olhada no vídeo, que é bem legal, sobre tipo um documentáriozinho, é rápido o vídeo, tá? Que mostra as imagens do navio passando uma fibra transoceânica dessa aí, e é bem legal de ver isso. E aí junto com o cabo da fibra também vai um cabinho de alimentação para que a cada não sei quantos quilômetros você possa ter um repetidor do sinal, para o sinal chegar bem aí até o destino. Beleza, pessoal?